Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Mundo em Lista. Em 2018, o mundo inteiro acompanhou uma pergunta desesperadora. 12 meninos e um treinador ainda estavam vivos dentro de uma caverna alagada? Será? Eles tinham entrado ali depois de um treino de futebol. Era para ser um dos passeios rápidos, sabe? Daqueles que parecem inofensivos, mas a chuva chegou antes da saída. A água invadiu os túneis, bloqueou o caminho, de volta e transformou uma aventura comum em uma armadilha subterrânea. Do lado de fora ficaram as bicicletas, as mochilas e a família sem resposta. Lá dentro, um grupo de adolescentes estava preso no escuro, sem comida, sem sinal de celular e sem saber se alguém conseguiria encontrá-los. Mas o detalhe mais assustador dessa história é outro. Quando os meninos finalmente foram achados vivos, a equipe de resgate percebeu que encontrar o grupo era apenas o primeiro problema. O verdadeiro desafio era tirar todos dali. Entre eles, a saída existia um labirinto de água escura, passagens apertadas e mergulhos perigosos até para profissionais, gente. Essa é uma história real do resgate da caverna na Tailândia, uma operação que parecia impossível e que obrigou médicos, mergulhadores e militares a tomar uma decisão que até hoje parece difícil de acreditar. Tudo começou no dia 23 de junho de 2018. Os meninos faziam parte de um time chamado Wilboas, algo assim, rapaziada, conhecido como Javalis Selvagens. Depois do treino, eles entraram na caverna Tan Luang, alguma coisa assim, com o treinador. Para eles, aquilo não parecia uma grande ameaça. Era uma caverna conhecida na região, um lugar de passeio e aventuras e curiosidades. Só que havia um perigo escondido ali, a época das chuvas. Na Tailândia, as monções podem mudar tudo muito rápido. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto um grupo avançava para dentro da caverna, a chuva começou do lado de fora. Um pouco tempo, a água subiu. Tomou corredores, fechou o caminho por onde eles haviam entrado ali. Quando os meninos não voltaram para casa, as famílias começaram a procurar. Logo encontraram bicicletas, pertences, perto daquela entrada da caverna. A partir daquele momento, ninguém esperava dizer muita coisa. Todo mundo entendeu, eles estão ali dentro. No começo, ainda existia uma esperança simples. Talvez estivessem perto da entrada, talvez fosse uma questão de avançar alguns metros ali e encontrar o grupo. Mas a equipe logo perceberam que a situação era muito pior. A caverna era grande, escura, cheia de curvas e agora tinha vários trechos completamente inundados. Os mergulhadores tentavam avançar, mas quase não enxergavam nada. A água era barrenta, correnteza empurrava, e alguns pontos eram tão estreitos que o equipamento raspava nas paredes. A pergunta mudava a cada hora. Primeiro era onde eles estão, depois virou será que ainda estão vivos? Durante 9 dias ninguém teve certeza. Foram 9 dias de espera, de familiares olhando para a entrada da caverna, e de equipes tentando avançar cada vez mais fundo. Lá dentro, os meninos precisavam fazer o impossível, controlar o medo, e a fome e várias outras coisas. O treinador tentou manter o grupo calmo, economizava energia, evitava pânico. No escuro, com fome, sem saber se alguém chegava naquele local, o desespero pode ser tão perigoso quanto a própria caverna. Então veio o momento que tudo mudou. No dia 2 de julho, 2 mergulhadores britânicos conseguiram chegar a uma área elevada dentro da caverna. A câmera deles iluminou a escuridão e de repente apareceram os meninos. Magros, cansados, assustados, mas vivos. Um dos mergulhadores perguntou quantos estavam ali e a resposta veio simples: 13. O mundo respirou aliviado. Mas por pouco tempo a notícia boa trouxe um problema ainda maior. Eles estavam vivos, mas longe demais da saída. O caminho até o grupo era tão perigoso que muitos especialistas começaram a pensar no pior. Esperar a água baixar poderia levar meses. Ensinar os meninos a mergulhar parecia arriscado demais. Abrir um buraco pela montanha
era quase impossível, porque ninguém sabia que com precisão onde perfurar. E depois todos ali dentro também não era seguro, né? A chuva podia voltar mais forte, o oxigênio podia diminuir e a saúde do grupo podia piorar rapidamente. A missão já não era apenas resgatar, era escolher qual risco parecia menor mortal. Foi esse ponto que surgiu uma ideia extrema: retirar os meninos sedados. A lógica era dura, mas fazia sentido. Se um deles entrasse, né, em pânico no meio de um túnel inundado, poderia morrer e ainda colocar o mergulhador em risco. Com sedação, cada menino seria conduzido pelos mergulhadores, usando a máscara, né, e equipamentos de respiração, sem precisar enfrentar o trajeto consciente no começo ao fim. Mas esse plano tinha riscos enormes. Uma máscara fora do lugar poderia fazer com que o menino se afogasse. A sensação, né, a sedação ali podia perder o efeito no meio do caminho. Uma dose errada colocaria a vida deles em risco. E se a chuva voltasse, a rota inteira poderia ser fechada antes que todos saíssem. Não existia uma opção segura, existia apenas uma chance. E ela precisava dar certo. Os médicos australianos, né, Richard Hatch, alguma coisa assim, que também era mergulhador de cavernas, teve papel fundamental nesse plano. Ele avaliou os meninos e ajudou a preparar a parte médica da operação. Cada detalhe importava: respiração, trajeto, dose, tempo, equipamento e posição do corpo. Tudo precisava funcionar dentro da caverna escura, alagada e imprevisível. Antes mesmo do resgate começar, uma tragédia mostrou o tamanho do perigo. Saman Kunan, ex-mergulhador da marinha tailandesa, morreu durante a operação enquanto transportava cilindros de ar. Esse momento abalou todos. Se um homem treinado havia morrido ali dentro, como tirar crianças sem experiências pelo mesmo caminho? E mesmo assim, a missão continuou. No dia 8 de julho, os primeiros mergulhadores entraram, né, para começar a retirar. Do lado de fora, ambulância esperavam, médicos estavam de prontidão, helicópteros, né, foram preparados e a família acompanhavam sem saber quem sairia primeiro. Cada minuto parecia uma eternidade. Então veio a primeira notícia: 4 meninos tinham sido resgatados. Eles estavam vivos. Era uma esperança um sinal de esperança ali, gente. Mas ainda faltavam 9 pessoas dentro da caverna. No dia seguinte, mais 4 meninos saíram. O plano estava funcionando, só que ninguém podia comemorar antes da hora. A caverna continuava perigosa, a chuva ainda era uma ameaça e qualquer erro poderia transformar o resgate em tragédia. No dia 10, de julho, veio a parte final. Os últimos meninos e o treinador precisavam sair. Depois de tantas horas de tanta tensão, todos foram retirados com vida. E isso é uma notícia maravilhosa, né? Como nós temos aí heróis de verdade e que a gente acaba não dando tanto valor. Os 12 meninos, o treinador, todos foram resgatados. E o mundo pôde comemorar. Mas aquela vitória não apagou o risco que eles enfrentaram, nem o sacrifício de quem morreu tentando ajudar. O resgate da caverna da Tailândia ficou marcado porque parecia impossível em quase todos os aspectos. Era difícil encontrar o grupo, alcançar o local, manter todos os vivos, principalmente tirar cada um de lá. A operação funcionou porque juntou pessoas de vários países em torno de uma única missão. Enquanto uma equipe entrava na caverna, outra tentava bombear a água para fora, havia gente estudando mapas, carregando cilindros, preparando equipamentos e procurando qualquer alternativa pela montanha. Do lado de fora, as famílias esperavam por uma solução antes que a chuva piorasse de novo, no caso ali. Talvez seja por isso que essa história emocionou tanta gente. Por alguns dias, o mundo inteiro acompanhou uma corrida contra o tempo. Não era filme, não era ficção, era a vida real. No centro daquela história estavam 13 pessoas presas no escuro, esperando que alguém conseguisse fazer o impossível. No fim, o resgate mostrou algo raro. Coragem, naquele momento, não era não sentir medo. Era entrar mesmo assim numa caverna, numa missão quase impossível. Era aceitar uma decisão difícil quando nenhuma opção parecia segura.
era arriscar a própria vida para salvar crianças que muitos daqueles mergulhadores nem conheciam. Por isso, mesmo anos, essa história ainda impressiona. Aqueles meninos não saíram da caverna apenas por sorte. Eles saíram porque centenas de pessoas se recusaram a desistir. Agora eu quero saber de você. Se você estivesse acompanhando essa história na época, teria acreditado que todos sairiam vivos dali? Comente aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais, resgates impossíveis e acontecimentos que pararam o mundo, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe o Mundo em Lista. Porque aqui a gente não conta só o fato, a gente conta a história por trás dela. Até mais!